Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aqui resolver o nosso simulado que vocês fizeram na semana anterior e eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, beleza? Então vamos juntos nessa, que vai ser muito bom. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Bom, a nossa primeira questão, ela falava o seguinte: durante 2 segundos são transportados 5C, ou seja, 5 coulombs, tá? De carga elétrica em um corpo condutor. Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. O que isso quer dizer? Ele está pedindo aí para vocês calcularem nada mais nada menos que a corrente elétrica. E toda vez que nós falamos em corrente elétrica, nós estaremos falando de quê? De intensidade da corrente. Então, nós sabemos, nós vimos nas nossas aulas anteriores, dentro da sala e nas videoaulas, que como é que eu faço para calcular a minha intensidade? Eu vou calcular a minha intensidade através da fórmula o quê? IQT, ou seja, I é igual a Q dividido para T. Então, essa fórmula que nós vamos usar a partir de agora, tá bom? Deixa eu só colocar aqui, ó, olha só, IQT. I de intensidade, que é o que nós estamos atrás, que é igual a Q, que é a minha corrente elétrica, tá? A corrente elétrica que ele vai dar aqui, dividido para o meu tempo, ou seja, Q de carga elétrica. Então, eu vou ter minha carga elétrica e automaticamente também vou ter o meu tempo, que é em segundos. Então é simples, agora é jogo matemático. Você vai só substituir o I de intensidade, que é o que eu estou procurando, porque ele pergunta, determine a corrente elétrica. Então é a intensidade dessa corrente elétrica, é igual ao Q. O que significa o Q? O Q significa carga elétrica. Então nós temos a carga elétrica? Temos, olha só. Minha carga elétrica é de 5 coulombs, 0,5 coulombs, dividido para o ΔT, que é o nosso tempo. Então, o nosso tempo é de 2 segundos, se vocês observarem aqui. Então, eu vou só fazer a minha divisão, 0,5 dividido para 2. Eu vou ter aí num play de 0,25. E a unidade de medida que eu vou usar é amperes. Então, a resposta correta aqui vai ser na minha questão da prova, seria a letra C de 0,25 amperes. Beleza? Muito fácil, mamão com açúcar. Bora para a próxima. Olha só aqui a nossa questão 2 chegando na parada. A nossa questão 2 ela vai dizer o seguinte: raios são descargas elétricas. Lembram que no início da aula o prof falou para vocês como se formariam os raios ali, que é através de quê? De um atrito entre cristais de gelo, e aí eles vão emitir o seu som e, consequentemente, nós temos os trovões. Por quê? Porque a velocidade da luz é muito mais rápida do que a velocidade do som fisicamente. Então, ele diz o seguinte: raios são descargas elétricas de grande intensidade que conectam o quê? As nuvens de tempestades na atmosfera e o solo, ou seja, a nossa atmosfera ela também tem uma energização devido ao quê? Devido ao poder de magnetismo da Terra. A intensidade típica de um raio é de 30.000 amperes. Olha só, galera, 30.000 amperes. Cerca de 1000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Ou seja, quando uma pessoa ela é atingida por um raio, então ela tem uma bagatela aí no seu corpo de o quê? 30.000 amperes, ou seja, 5 vezes maior a intensidade de um chuveiro elétrico, a energia que vem para ele. E eles percorrem distância de uma ordem de 5 km. Durante uma tempestade, uma nuvem carregada positivamente se aproxima. Então, nós chegamos aqui na nossa questão. Ele disse que uma nuvem carregada positivamente, ou seja, sinaizinhos o quê? De mais, se aproxima de um edifício que possui para-raios. Lembra que eu expliquei para vocês nas primeiras semanas, mostrei para vocês inclusive uma imagem muito parecida com essa, e de como funcionavam os para-raios? É exatamente essa questão que eu estou pedindo aqui na prova de vocês. Então, ela diz o quê? Que uma nuvem carregada positivamente se aproxima de um edifício, olha só aqui o nosso edifício, e ela possui um para-raios. Então, nós temos aqui o nosso para-raios, como vocês observam na nossa seta. Esse para-raios, ele vai ser mostrado aqui na nossa figura, e aí a nossa pergunta vem em seguida.
De acordo com o enunciado, pode-se afirmar que, ao se estabelecer uma descarga elétrica no para-raios, ou seja, quando essa descarga bater no para-raios, o que vai acontecer? Aí nós temos a letra A, prótons passam da nuvem para os raios. Letra B, não passam porque nós vamos ter o quê? Cargas na Terra também, que vão ser emitidas aqui para esse para-raio, tá? Prótons passam para os raios para as nuvens? Também não. Elétrons passam da nuvem para os raios? Também não, tá, gente? Então seria a nossa letra D. Elétrons passam do para-raios para a nuvem. Por quê? A figura, ela vai mostrar aí no caso que é uma nuvem carregada positivamente, aí no caso ela vai induzindo elétrons da Terra que sobem para a ponta dos para-raios, beleza? Então eles vão subir para a ponta dos para-raios. E aí o que vai acontecer? Daí, quando se quebrar a rigidez, ou seja, essa rigidez aí é conhecida como dielétrica do ar, nós vamos ter como se fosse um isolante. Ela deixa de ser isolante e se torna um condutor, devido à umidade, ou seja, nós vamos ter uma presença aí de umidade muito grande. E aí os elétrons, então, o que vai acontecer com esses elétrons? Eles passam do para-raios para a nuvem. Isto é, o raio ele tem tendência a subir, beleza? Então seria aqui a nossa letra D. Elétrons passam para os raios e daí, consequentemente, para a nuvem. Mamão com açúcar essa questão também, não é? Então aqui vamos para a nossa próxima questão. Questão número 3. Olha só a nossa questão chegando aqui no nosso quadro. Questão número 3. Enquanto fazia a limpeza de seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte fenômeno. Então, ela estava lá limpando de boa. Então, ela se surpreendeu aí com um fenômeno muito show, muito marcante. Qual foi o fenômeno? Depois de limpar um objeto de vidro, esfregando-se vigorosamente com um pedaço de pano de lã, olha só. Ela pegou um pano de lã e foi ali esfregar o objeto de vidro. Ela percebeu que o vidro atraiu para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Então ela ficou lá, vamos supor, lá a Dona Maria estava limpando lá aquele vidro e aí de repente aqueles papéis foram atraídos, tá certo? Aconteceu um processo de atração, aqueles papéis que estavam espalhados. O motivo da surpresa da faxineira consiste no fato que, olha só, essa questão nós estaremos abordando aí o que as habilidades ali dos processos de eletrização. Os processos de eletrização são 3 tipos no caso. Nós vamos ter eletrização por atrito, nós vamos ter eletrização por contato e nós vamos ter eletrização por indução. A nossa questão aqui ela já está sendo bem clara que nós estamos tendo um processo de quê? De atrito, tá bom, galera? Então, ela ocorreu ali um processo de eletrização por atração. E aí ele pergunta qual seria a característica nessa questão que estava dentro da problemática aqui da nossa Maria. Então, ele diz o seguinte, a letra A, quando o atrito de vidro e a lã retirou prótons do vidro, tornando negativamente eletrizado, possibilitando que atraísse um pedaço de papel. Não seria essa a alternativa. A letra B também não seria, porque ele diz que o atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi responsável pela atração dos pedaços. Então, não seria exatamente esse calor produzido, tá bom? Então, essa alternativa aqui seria incorreta. Letra C. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira cria um campo magnético ao redor do vidro, semelhante ao existente ao redor de um ímã. Não seria isso porque nós temos lá o processo de atração e repulsão entre as cargas, tá? Então, o campo magnético ele tem a ver, mas nesse processo aqui seria só o quê? Apenas atração e repulsão. Então, sobrou o quê? Nossa letra D, que diz o seguinte... O atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perderem elétrons, ou seja, um dos corpos perderam elétrons e o outro ganhou. Ou seja, os dois corpos, no caso, vão ficar eletrizados, o que permitiu que o vidro atraísse o pedaço de papel.
Então, no caso, por exemplo, a faxineira, ela esfregou o pano no vidro por um tempo, ocorreu um processo de eletrização por atrito e automaticamente com isso, então, seguindo lá na apostila de vocês, nós temos aquela série triboelétrica, se vocês abrirem lá, vocês vão ver uma série triboelétrica com a indicação da quantidade de cargas, ou seja, a tendência que nós vamos ter é de que o vidro doe elétrons por tecido, beleza? Então, esse vidro aí, ele vai estar doando esses elétrons. Então, é por isso que nós vamos ter aqui uma eletrização por atrito, onde, no caso, os dois perdem elétrons. Um dos dois vão perder elétron e o outro vai ganhar. Joinha, beleza? Vamos aqui à nossa questão de número 4. Olha só a nossa questão, fogo, chegando aqui no nosso quadro. Por sinal, um quadro muito top, né, galera? Olha só esse quadro aqui. Nós temos aqui, diz o seguinte: em certos dias do ano, poderia ser hoje, que o prof está gravando aqui no domingo para vocês, frequentemente tomamos pequenos choques. Quem nunca tomou um choquezinho, aquele cabo desfiado ali, aquele cabo solto, aquela fiação solta, ao fecharmos a porta do carro ou ao cumprimentarmos um colega com um simples aperto de mão. Então, muitas vezes você vai ali fechar a porta do carro e você toma um pequeno choque. O que acontece? Acontece um processo de eletrização também, né? Seria uma eletrização, no caso, por contato. Em quais circunstâncias é mais provável que ocorram essas descargas elétricas? Lembram, nós temos 3 tipos de eletrização: atrito, contato e indução. Não esquece, beleza? Quando o prof voltar aí para a sala de aula, eu quero isso na ponta da língua de novo. Eu sei que vocês não esqueceram, mas vale a pena sempre lembrar, beleza? Então, diz o seguinte: em quais circunstâncias, prof? Em quais circunstâncias é mais provável que aconteça essa descarga elétrica aí quando você vai ali abrir a porta do carro ou tocar na mão do colega? Então, a letra A diz o seguinte: em dias muito quentes e úmidos, olha só aqui, ó, quentes e úmidos. Quando fala-se em umidade, com relação a esse processo de choques, de aperto de mão, isso não tornaria aí essa questão tão favorável, essa alternativa tão favorável, porque o A se torna o condutor, ele diz posteriormente, né? Em dias frios e chuvosos, pois a água da chuva é ótima condutora de eletricidade. Ela é uma boa condutora de eletricidade, mas nós sabemos que ela tem que ter uma boa quantidade de água, foi mal, eu esqueci aí, foi mal, galera. Eu não vou nem editar, não, tá? Nós temos que ter uma quantidade aí de massa muito grande da água. Agora foi bom. Uma quantidade de massa da água muito grande. Então, no caso aqui, seria indiscutível, porque nós temos o ar seco, é um bom isolante, sim, ele é um bom isolante, mas no caso, com relação a frio, dias frios e chuvosos, ele diminuiria essa concentração. Então, não seria a letra C. Letra D, a umidade do ar não influi nos fenômenos da eletrostática. Errado, porque a umidade do ar ela tem uma pequena influência, tá bom? Logo, essas descargas poderão ocorrer a qualquer momento. Então, não seria nenhuma dessas alternativas, seria a alternativa de letra B, que diz o seguinte: em dias secos, pois o ar seco, olha só, o ar seco, ele é bom isolante, ou seja, automaticamente, como ele é um bom isolante, os corpos eles vão se eletrizar mais facilmente, beleza? Então, eles vão se eletrizar mais facilmente, fazendo aí com que esses dias secos sejam bastante aí fundamental para que aconteça um processo de eletrização maior. Portanto, ficam aí com cargas diferentes mais facilmente. Eles têm tendência a ficar com uma carga diferente bem mais facilmente devido ao quê? A esse ar seco que nós vamos ter, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa questão de número 5. Vamos para a nossa questão. Olha só, essa questão está na apostila de vocês, viu, gente? Lá na resolução de atividades, eu tirei de lá. Ela diz o seguinte: você aí tem 2 esferas condutoras descarregadas iguais.
Esfera 1, olha a nossa esfera 1 e esfera 2. Estão em contato entre si, ou seja, não é um processo de atrito e não é um processo de indução. É um processo de quê? Contato. Então, se você ainda não aprendeu ali o processo de contato, chega junto lá na apostila, o professor já tem um vídeo lá no YouTube, sobe lá que você vai aprender. Então, estão em contato entre si e apoiadas numa superfície isolante. Ou seja, nós temos aqui um isolante elétrico, beleza? Aproximam-se de uma delas um bastão eletrizado. Olha só o nosso bastão aqui. Então, o nosso bastão está eletrizado, o quê? Positivamente, sem tocá-la. Conforme a figura seguinte. Então, nós temos esse bastão carregado positivamente, e aí ele vai se aproximar delas com esse bastão eletrizado positivamente, sem tocá-las. E aí ele pergunta, é correto afirmar que? Então, o que ele está querendo saber no caso, gente? No caso, as duas esferas estão inicialmente o quê? Elas estão inicialmente neutras. Ou seja, o número que nós vamos ter de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Novamente, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Quando aproximamos um bastão com excesso de cargas positivas de uma delas, os elétrons dessa esfera eles vão ser atraídos para perto do bastão. Enquanto as cargas positivas elas vão ser o quê? Repelidas. E aí o que vai acontecer daí? Os elétrons do corpo que está um pouco mais afastado, eles tendem a fazer o quê? Pá! Eles tendem a migrar para a esfera bem mais próxima do condutor. Acontecendo então o que? Ele vai acontecer dessa forma a polarização de quê? De cargas nas nossas esferas. Ou seja, a esfera mais próxima, ela ficará aí com uma carga elétrica negativa, tá bom? Ela vai ficar com uma carga negativa e, no caso, a mais afastada, com carga o quê? Positiva. No caso, para resumir tudo, então, o módulo da carga elétrica das duas esferas vai ser o quê? Vai ser simplesmente a mesma, pois os elétrons que uma perdeu, a outra perdeu também, porque lembram? Elas estão juntinhas aqui, tá bom? Então, a partir do momento que essa carga perde, essa de número 2 também vai perder a mesma quantidade. Então, as esferas ficam eletrizadas com cargas iguais e de sinais automaticamente opostos, beleza? Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Chegando aqui a nossa questão que diz o seguinte. Nos choques elétricos, as correntes que influenciam... Só um pouquinho aqui, gente, deixa eu arrumar o computador. Desculpa. Vamos lá novamente. Nos choques elétricos, as correntes que influenciam através do corpo humano podem causar danos biológicos, que, de acordo com a intensidade da corrente, são classificados segundo a tabela. Então, nós temos aqui a nossa tabela do 1 ao 5, até 10 mA, dor e contração muscular, de 10 mA até 20 mA, aumento na contração, de 20 mA até 100 mA, parada respiratória. Aqui no próximo, de 100 mA até 3 amperes, que é maior, nós vamos ter fibrilação. E na quinta, acima de 3 mA, nós vamos ter uma parada cardíaca e queimaduras graves. Aí vem a nossa questão perguntando. Considere que a resistência do corpo em situação normal é da ordem de 1.500 ohms. Saibam, nós vimos lá o que? Nós estudamos potência elétrica e o que? Resistência elétrica. Então, é a partir daí que nós vamos desenvolver a nossa questão. Vamos calcular, no caso, o que? Nossa resistência elétrica e provavelmente a nossa tensão, belezinha? Em qual das faixas acima se enquadra uma pessoa sujeita a uma tensão elétrica de 200 volts? Aí ele dá uma pequena dica aqui, ó. 1 mA é igual a 0,001 amperes, beleza? Então, isso significa o quê? Que nós vamos ter a partir daí que
Sendo a resistência do corpo humano, no caso, nós vamos ter de 1.500 ohms, certo? A resistência do corpo humano é de 1.500 ohms. Ao sofrer uma tensão de 220 volts, é possível calcular o quê? A corrente que vai passar no corpo pela seguinte expressão. Então, nós vamos ter aqui, a nossa tensão é igual à resistência vezes o que? A intensidade, novamente. Tensão é igual a resistência vezes a nossa intensidade. Eu sei o valor da minha tensão? Sei o valor da minha tensão. Ela está dando em volts aqui, ó, 220 volts. Sei o valor da minha resistência? Sei. A resistência, ó, 1.500 ohms, a unidade de medida da resistência, beleza? Vezes a nossa intensidade, meu chefe. Aí é só você calcular, fazer ali o joguinho matemático e nós vamos ter aqui a minha intensidade no valor de 0,1466 amperes. Se nós formos calcular para miliamperes, nós vamos fazer uma multiplicaçãozinha, então nós vamos ter um total de 146,66 miliamperes. Isso significa que pela tabela que nós vamos ter aqui no nosso exercício, automaticamente a alternativa correta seria a alternativa letra D, que seria aqui de 100 miliamperes até 3 amperes, nós teríamos uma fibrilação ventricular, beleza? De 100 até 3, então nós vamos ter 146, então seria esse valor, porque 100 está entre 100 e 3 amperes. Joinha? Fechou? Sangue no olho? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questão de número 7 diz o seguinte, fala aqui da radiação. A radiação, ela chega até a Terra em menor por conta da proteção exercida pelo campo magnético. Então, aqui nós estamos falando sobre o quê? Magnetosfera, campo magnético da Terra. O campo magnético da Terra interage com as radiações. E aí, o que vai acontecer automaticamente? Automaticamente, o campo magnético interage com as radiações eletromagnéticas, fazendo com que elas sejam enfreadas, beleza? E também atua desviando de sua trajetória inicial. Por esse motivo é que podemos dizer que a Terra se comporta como um ímã gigante. Lembram que eu falei para vocês que a Terra, nós vamos ter lá na ionosfera, dentro da ionosfera, um grande poder de magnetismo, onde esse núcleo é de ferro fundido, e aí acontece esse poder de magnetismo. E ele pergunta, sobre o campo magnético é correto afirmar? Letra A, somente gerado por um ímã? Não, tá, gente? Não é só gerado por um ímã, porque aí nós vamos ter no núcleo da Terra vários outros componentes. É maior quando gerado pelo polo sul do ímã? Também não, beleza? É maior quando gerado pelo polo norte? Também não. O que vai acontecer aqui, ele está perguntando o motivo. Então, o motivo é que ela pode ser gerada por uma corrente elétrica, devido ao que a quantidade de radiação que chega até a Terra é menor por conta da proteção exercida. Então, no caso, o que vai acontecer aí? Nesse caso, a eletricidade que nós vamos ter de elétrons migrando vai ser muito grande no núcleo dessa Terra, gerando automaticamente uma corrente elétrica, tá? Claro que o Polo Norte e o Polo Sul eles têm muito a ver, mas com relação a essa problemática, seria aqui apenas a geração de eletricidade. Fácil, né? Eu sei que é muito fácil que vocês acertaram essa questão. Então vamos aqui para a nossa próxima questão. O chuveiro elétrico está instalado na casa onde a rede elétrica é de 110 volts, tá? Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 200 volts e utilizar um chuveiro de mesma potência. Olha só o que nós vamos trabalhar aqui com a potência que o utilizado anteriormente. Pois com isso, o novo chuveiro, letra A, consumirá mais energia elétrica? Olha só, claro que não, né, gente? Letra B, consumirá menos energia elétrica? Também não, porque ele não está perguntando isso, tá? Se vai gastar, se vai diminuir. Será percorrido por uma corrente elétrica maior?
Não, tá? Não vai ser maior, porque ele quer diminuir no caso. Então, sobrou a nossa alternativa de letra D. Será percorrido por uma corrente elétrica menor. É de conhecimento que a potência, ela faz o quê? Ela se dissipa, ela é dissipada aí pelos chuveiros, é a mesma. Então, o que a gente pode concluir nesse caso? Que quanto maior a diferença de potencial, ou seja, o DDP, que é a tensão, menor é a intensidade dessa corrente elétrica, tá? Quanto essa corrente elétrica ela vai ser bem menor no caso da sua intensidade. Vamos à próxima questão. Questão de número 9. Apesar das muitas críticas e oposições, as usinas hidroelétricas são amplamente carregadas em países com elevado potencial hidráulico. Isso aqui é a nossa unidade 2, tá bom? Energias, tá? E aí ele diz que tais como Brasil, Estados Unidos, Rússia e China. Uma das vantagens de sua utilização em comparação às outras fontes de energia é o maior grau de conservação dos ecossistemas locais? Não, tá, gente? Porque às vezes o ecossistema ele tende aí a ter uma derivação e muitas vezes ele perde aí algumas de suas características nos componentes bióticos. A remoção quase nula da vegetação? Não, porque quando nós temos, no caso, a imposição de uma usina hidrelétrica em um ecossistema, nós vamos ter a remoção de uma vegetação muito grande. A maioria da geração de empregos em todo o processo também seria invariável, porque não é isso que nós estamos falando. Então, sobre o que? A utilização da fonte de energia gratuita e renovável, beleza? Apesar de alterarem aí os ecossistemas nessas áreas de instalação, além de remover também a vegetação, as hidrelétricas elas vão utilizar o que? Elas utilizam água. E essa água é uma fonte de energia renovável e automaticamente gratuita. Belezinha? Vamos à nossa última questão de hoje do nosso domingão. Então, o aluno recebe um bastão de vidro e um pedaço de seda, tá bom? Um pedaço de seda. E aí o que ele diz? Para realizar uma demonstração de eletrização por atrito. Novamente a eletrização por atrito aqui. Após esfregar a seda no bastão, o aluno constata que a parte atritada do balão ficou carregada positivamente. Nesse caso, durante o processo de atrito, cargas elétricas. Letra A. Positivas foram transferidas da seda para o bastão. Ela é incorreta. Por quê? Porque as cargas transferidas são quem? São os elétrons e não os prótons, tá? Letra B. Negativas foram transferidas do bastão para a seda. Será que seria certa? É correta. Por quê? O bastão de vidro ele transfere elétrons, cargas negativas para a seda, de acordo com a nossa tabela triboelétrica, tá bom? Então, ele fornece esses elétrons. Seriam negativas, foram repelidas para outra extremidade do nosso bastão, elas vão para a seda, não para a extremidade, beleza? A letra D, negativas, foram destruídas no bastão pelo calor gerado pelo atrito. As cargas não elétricas podem ser destruídas nem criadas. Elas não podem ser destruídas e nem criadas. Elas só podem ser somente transferidas. Então, a resposta correta seria a nossa letra B, galerinha boa e bonita. Gente, então essa é a nossa resolução do nosso pequeno simulado que nós tivemos aí das nossas aulas do primeiro bimestre. Não se esqueçam de que quando nós voltarmos, nós vamos aprofundar mais o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Não se preocupe, se você está aí perdidão aí na resolução das questões, eu vou estar retomando novamente essas questões. E desde já eu quero dizer para vocês que nós estamos aí com muita saudade de vocês. Eu estou com muita saudade de entrar na sala, brincar com vocês, de nós sermos realmente uma família que nós somos hoje, né? A família Meta. Então, desde já, eu gostaria de te dizer, deixar um grande abraço para ti, meus alunos do 8º ano A, meus alunos do 8º ano B, os meus meninos aí do 8º ano C também, tá bom?
Então, quero deixar um abração para vocês e dizer que o prof está com muitas saudades e que nós iremos sair dessa em nome de Jesus. Será um motivo de grande honra e louvor, porque nós estaremos juntos mais uma vez. Então, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Então, é ciências aí na veia, beleza, galera? Abraço!